Alguma dúvida sobre a parte de folhas ou sobre a disciplina, as atividades avaliativas? As criptas estomáticas são regiões que há uma depressão na epiderme, onde os estômagos vão estar presentes. E tem a cripta também, que pode ocorrer após a passagem do estômago, dentro do mesofilo, uma região como se fosse um parênquima esponjoso, mas não é parênquima lacunoso ou esponjoso no caso do mesofilo homogêneo. Porém, essa região ela serve para ter um microclima mais apto para a planta poder trabalhar com os estômagos. Se o estômago ficar diretamente exposto sem nenhum tipo de gases naquela região ali, na camada limítrofe, ele pode ficar fechado por mais tempo e a planta não transpirar. Então, o aparecimento de criptas, onde vai ter uma deposição, uma camada de ar, uma camada limítrofe maior, é para fazer com que o estômago possa trabalhar mais efetivamente, ter a abertura e fechamento de forma que a planta consiga absorver o CO2 e perder um pouco de água apenas. Sem essa camada limítrofe, sem esse tipo de arquitetura, a planta ficaria com o estômago fechado mais tempo, ela não iria transpirar, não teria captura de CO2 para fazer o seu processo fotossintético, e não transpirando, ela não absorveria a água do solo. Vou pegar uma imagem que tenha a cripta estomática e aqui nós temos a cripta estomática, que é uma região de depressão no mesofilo, na face, região de depressão na face abaxial, na face da epiderme abaxial, e essa região aqui seria uma região também considerada como cripta estomática, só que é dentro do mesofilo. Ela vai ser armazenamento de gases depois das trocas gasosas. O gás ele não vai ser imediatamente transferido para a célula, para a parte metabólica. Então ele fica armazenado nessa região aqui também. E essa daqui é a cripta estomática, aqui é cripta subestomática, aqui é cripta estomática, que é essa depressão na epiderme que vai criar uma camada limítrofe maior. Sim, essa aula está sendo gravada também igual à reunião anterior. Só tem 10 alunos. Eu estou querendo utilizar, além de usar a última aula para falar sobre estruturas secretoras, também explicar melhor para vocês sobre as atividades avaliativas, porque eu estou recebendo muito e-mail sobre as atividades avaliativas, e aí explicar no final, nessa última aula. Já tem cronograma, eu não sei se os outros professores colocaram lá no Moodle, mas já tem o cronograma das outras partes da disciplina. Vão ser mais 3 aulas e uma avaliação de cada um. 8 aulas depois da minha parte. Raquel, parênquima clorofiliano é tanto palissádico quanto lacunoso, quanto homogêneo no caso de poácea, por exemplo. O parênquima palissádico, ele que vai fazer a fixação do CO2, porque é ele que vai fazer a fotossíntese. O lacunoso, ele pode apresentar alguns cloroplastos,
mas quem vai ter a atividade fotossintética relevante vai ser o palissádico. O lacunoso, ele é praticamente, ou esponjoso, é o mesmo nome, são dois nomes diferentes para a mesma coisa, parênquima lacunoso ou parênquima esponjoso. Ele vai ter a função principal de fazer essa captação dos gases nesses espaços intercelulares. E aí esses gases vão ser redirecionados depois para o parênquima palissádico para ele utilizar na fotossíntese. Mas quem vai fazer a fixação do CO2 é o palissádico. No caso desse corte, por exemplo. No caso do milho, o parênquima homogêneo vai ser nas células da bainha e na anatomia crânio. Tá, o processo de enxerto, ele responder por ordem ali. O que acontece? Você tem uma planta, nós temos duas plantas aqui, elas estão no substrato. Você tem a parte radicular das duas. Só que eu quero essa parte radicular aqui e quero a parte aérea dessa aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou seccionar essa planta. Aí tem vários tipos de secção. Você pode fazer o corte igual aqui, que eu fiz um corte horizontal completo, só que ele vai ter pouca área de contato. Então o ideal é fazer um corte assim, que eu vou ter maior superfície de contato entre os dois, o cavalo e o cavaleiro. Tem o tipo ômega, que se utiliza uma máquina que ela faz um corte desse formato, tem na parte de cima e na parte de baixo do que vai fazer. Só que isso daqui nem é tão pertinente assim, é mais agronomia mesmo. Aí, com essas duas secções da parte ômega, feita pelo equipamento de corte ômega, você vai juntar, você passa uma fita transparente ou um filme, cera de vela e tal aqui em volta para que haja cicatrização. E aí você vai ter, o que você quer é que haja contato entre a região meristemática do cavalo e do cavaleiro. Essa junção da região meristemática de um e de outro vai fazer com que haja conexão entre as duas plantas, criando uma conexão do sistema vascular para que a parte da raiz transporte para a parte aérea. Então é isso que acontece no processo de enxertia, você criar essa conexão. E o que pode acontecer na enxertia também? Como você cria conexão entre as células meristemáticas, você está trabalhando com células que têm plasticidade celular elevada e que pode se transformar em qualquer tecido da planta. Isso pode haver conexão de genoma de uma com a outra e criar o que eles chamam de quimera. Acontece muito em flor, isso é utilizado no melhoramento genético, que a quimera seria uma nova estrutura que, por ter tido esse contato das células meristemáticas, pode haver transferência de genoma de uma para outra e formar um indivíduo com características dos dois. Mas isso não é o caso, é bem agronômico mesmo. Da parte de enxertia, eu acho que era isso que tinha. Tem mais alguma coisa que queira saber? Deixa eu ver no slide 8. Ah tá, eu já expliquei essa do parênquima palissádico e do esponjoso lacunoso. Tá tranquilo essa? A estrutura crânio, deixa eu pegar o slide e vou explicar.
Aqui tem, mas... Aqui. Esse tecido aqui, ó, é a endoderme. É igual a endoderme na raiz, só que a endoderme na folha ela não tem espessamento, deposição de lignina, essas coisas. Ela não tem a função de impedir a entrada de água via apoplasto. Então, mas o tecido tem a mesma ontogenia, é homólogo à endoderme da raiz. Na endoderme aqui, nas plantas C4, que vão ter a anatomia crans, essa endoderme vai ser rica em cloroplastos e vai ter a função do parênquima palissádico. É ela que vai fazer, vai ter a rubisco ali fazendo fotossíntese. E nós temos essa região de parênquima aqui em volta da endoderme, isso aqui é tudo parênquima, que vai ter pepicase, e é essa região aqui que é chamada de anatomia crans, que ela vai auxiliar a fotossíntese. O CO2 que pode sair aqui, ou que não vai ser completamente fixado, ele é remanejado pela pepicase, que é a fosfenolpiruvato carboxilase, de volta aqui para rubisco, que é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, fazer a fotossíntese. Que a rubisco ela tem afinidade com oxigênio e com CO2. Ela tem muito mais afinidade com CO2 e ela tem muito mais afinidade com CO2, só que o oxigênio ainda faz com que algum CO2 que tem na planta ali não seja completamente utilizado. E a pepicase ela reaproveita esse CO2 e seria encontrada nessa região aqui. Cloroplasto aqui na bainha do feixe, que seria a endoderme, como eu falei. E na anatomia crans aqui, a pepicase. E ela chama crans porque vem do alemão, que é coroa. E é como se ela tivesse uma forma de coroa em volta do feixe vascular. Aqui a gente tem também a bainha, mais escuro aqui. E a anatomia crans aqui. Ó. Aqui é a fibra da nervura. Qual que é a outra? Tá tranquila essa de estrutura crans? O que é que... Eu não entendi essa pergunta. Falar um pouco sobre o sistema vascular. Ah, tá. Qual que é a dúvida aqui no 21? Gavinha é modificação de caule. O caule do tipo sarmento, esse caule na minha parte eu não vou cobrar não, porque eu nunca nem ouvi falar desse tipo de caule, sarmento. Agora, como a parte de sistemática e taxonomia é com o Danilo, aí eu não sei se ele vai cobrar. Agora, da questão da nervura aqui, essa imagem aqui é só para mostrar que tem a nervura principal e as nervuras secundárias. A nervura ela vem do pecíolo. O pecíolo está aqui e quando ele entra no limbo foliar, a projeção do pecíolo vai ter o nome de nervura central.
e da nervura central vão ter ramificações dos feixes, que vão ser essas feixes laterais. Esse caule sarmentoso eu nunca ouvi falar, não. Não sei se é nome antigo para alguma outra estrutura, mas se for, pode ser utilizado na taxonomia, e aí é o Danilo que deve falar alguma coisa assim, que ele que é sistemático. Agora, aí da nervura, essa questão, esse slide é só para mostrar a inervação, que tem a nervura central, a nervura mediana, e que dela saem outras nervuras. E aqui é para mostrar que o pecíolo ele tem a conformação próxima do caule, porque ele é uma projeção do caule, ele tem origem no caule. Eu não sei se tem mais alguma dúvida sobre essa questão do sistema vascular. Como assim o floema se inicia em qual região da folha? O floema ele vai estar nos feixes vasculares. O xilema para cima e o floema para baixo. Tá, o pecíolo vai ter os feixes vasculares, e dentro dos feixes vasculares, quer dizer, o feixe vascular é composto por xilema e floema. Então, como no pecíolo vai passar os feixes vasculares para chegar na folha, no limbo foliar, então o pecíolo vai ter xilema e floema. Pode. Aqueles questionários lá, eu falei, eles são ponto extra. Eles são individuais, são ponto extra, e você pode responder da forma que quiser. Igual eu falei, eu vou atribuir os pontos extras se o aluno fizer. Ele não precisa responder a coisa mais certa, porque tem muita coisa que, por exemplo, que eu falo aqui, que se você for utilizar biologia molecular, desenvolvimento vegetal, é muito mais complexo. Então aqui está simplificado. Se o aluno ele demonstrar que ele entendeu a lógica por trás da botânica, da fisiologia, anatomia e tal, eu já vou dar os pontos. Não precisa ser completamente certo, ter o embasamento mais recente que tem do conteúdo. Ali é só para estimular vocês a estudarem, a tentar compreender o funcionamento. Por isso que eu estou dando ponto extra. E como eu falei, aquelas questões elas estão mais complexas, mais elaboradas do que a da prova, que é múltipla escolha e bem direta. Dos desenhos, eu acho que foi na outra turma que perguntaram se poderia fazer a identificação em cima das imagens que eu disponibilizei, e eu falei que pode, continua sendo individual, vai ser individual, não quero cópia, tem que ser feito por cada aluno. O que vocês podem fazer é discutir entre vocês alguma dúvida. Tem aluno me mandando o que eles estão fazendo, e eu estou respondendo se está correto, se tem que modificar alguma coisa. Agora, se fizer desse jeito, identificando em cima das imagens, tem que mandar o memorial descritivo com todas as estruturas que tem que se identificar, que estão presentes ali na imagem,
e como que é a característica delas. Por exemplo, epiderme, camada mais externa com células de formato isodiamétrico, tabuliforme e tal. Pode apresentar anexos, aí falar quais são os anexos, quais as modificações, por exemplo, células buliformes na epiderme. Se fizer a imagem, trabalhar em cima da imagem só identificando, vai ter que ter no memorial descritivo isso tudo. Os pontos extras só para o meu módulo. Dos 35 pontos que é da minha parte, os pontos extras vão estar nesse... São 5 pontos extra. Agora, o cronograma, todas as atividades minhas, elas terminam em 20 de setembro, se eu não me engano. Quer dizer, é a data final para vocês entregarem. E aí, 30 de setembro, eu vou soltar a nota. Aí tá no Moodle a avaliação, que é múltipla escolha, o questionário avaliativo e as lâminas. A primeira aula não, a primeira aula que me pediram para gravar, e aí eu falei que ia ver de gravar, e aí na segunda aula que começou a ser gravada a reunião. Mais alguma dúvida? Ah, sim, eu esqueci que tinha sido essa pergunta. Aqui na zona de abscisão é só para vocês terem ideia aqui do que existe esse mecanismo. A zona de abscisão, abscisão foliar em si, é um processo que ocorre por conta de estímulos ambientais, como alguns herbivoria, patógenos e estresse nutricional. Se uma planta tiver... Se uma planta for, por exemplo, o pulgão, hemíptera no geral, eles são carreadores de vírus. Eles sugam uma planta, a seiva de uma planta, leva para outra. Se fizerem o esquema nos próprios desenhos, não precisa fazer, porque quando você está fazendo o esquema nos desenhos, eu vou ver ali se você identificou direitinho o formato da célula, as características daquele tipo de tecido. Agora, se você está identificando em cima, você tem que descrever por que você identificou aquilo ali como o tecido e a célula tal. Deixa eu voltar. Aí a zona de abscisão, a abscisão foliar, por exemplo, eu tenho uma planta, que eu estava falando da herbivoria. Um inseto, o sugador, um hemíptera, ele suga uma planta com vírus e ele carrega esse vírus para outra planta. Uma das alternativas que a planta tem para evitar a translocação do vírus e a infecção por toda a planta, infecção sistêmica, é abrir mão daquela folha. O processo de abrir mão daquela folha, ele é chamado de abscisão. Ele ocorre por conta de sinalização hormonal, etileno e auxina, mas isso é fisiologia, desenvolvimento celular, não... mas eu não vou cobrar de vocês isso. Até não faz sentido, porque isso seria disciplinas separadas. Eles vão fazer a sinalização com que comece o processo de morte celular programada nessa região, por exemplo, aqui do pecíolo, né? Aqui é a região basal do pecíolo. Nessa região vai começar o processo de morte celular programada. As células vão ser reassimiladas pela planta. E aí, por conta de alguma atividade mecânica, que seria um vento, um herbívoro, um animal que
tenha contato com aquilo ali, aquela folha vai cair. Além dessa questão de evitar a proliferação de patógenos sistemicamente, ela também tem a função de reciclar nutrientes. Por exemplo, eu tenho uma folha que eu tenho pouco nutriente no solo, eu preciso de nutriente para as minhas folhas mais novas. A planta, por sinalização hormonal também, biologia molecular, ela vai sinalizar que aquela folha ela não precisa daqueles nutrientes, porque é uma folha velha que não vai ter tanta eficiência. Ela vai translocar os nutrientes que tinha naquela folha, as atividades celulares que possam ser translocadas, vai ser translocado pelo xilema, pelo floema, para outras partes da planta. E aí essa folha que ficou sem os nutrientes, ela vai sofrer o processo de abscisão, porque a planta não precisa de manter ela. Então ela vai fazer a abscisão do mesmo jeito, a folha vai cair e essa folha que tem material carbônico, ela vai ser reciclada ao solo e aí pode ser incorporada por alguns animais no processo de nutrição da planta de novo. É isso que seria a questão da abscisão. O que quer saber do estômago? Aqui, eu tinha comentado no início que perguntaram da cripta. Essa região aqui, ó, é um parênquima clorofiliano homogêneo, tem célula buliforme aqui, face adaxial, com estômago aqui também. E logo abaixo do estômago, nós temos uma cavidade que seria com a mesma função do parênquima lacunoso, que é armazenamento de gases das trocas gasosas aqui com o ambiente externo. O estômago ele é um anexo epidérmico, ele é uma modificação de células epidérmicas, ele é constituído de células guardas, ostíolo, que é essa passagem ali, e ele vai ter abertura e fechamento é controlado por aba, por potássio, o metabolismo está certo, a anatomia crânio é de plantas com metabolismo C4. Eu não vou cobrar como é esse metabolismo, porque é fisiologia. Fisiologia é a próxima parte. O que eu vou cobrar é qual planta que vai ter, por exemplo, anatomia crânio. Isso é questão de morfologia e anatomia. O aerênquima pode ocorrer em qualquer órgão. Ele é mais comum na raiz e menos comum no caule. Isso ocorre porque o caule normalmente ele não está completamente. Se uma planta estiver completamente submersa, ele vai correr na planta inteira. Só que o órgão que normalmente está suscetível ao alagamento seria a raiz. Então por isso que ocorre mais na raiz. Do estômago, o que quer que fala mais do estômago? Que eu acabei falando de estômago ali também é coisa de fisiologia, essa questão do controle por ácido abscísico, ABA, potássio. Na questão morfológica, a célula guarda deles ali podem ter morfologia variada, isso é uma questão que usa para classificação na taxonomia sistemática, igual aqui no corte paradérmico. Aqui é tudo da mesma planta, então nós temos todas essas células. Aqui é a célula epidérmica, isso aqui é uma célula epidérmica em corte paradérmico. O estômago está aqui. É estômago de Poácea, parece. Aí tem a célula guarda aqui, célula companheira. E a abertura estomática.
Não, acho que- A função do estômago é regular as trocas gasosas e é uma coisa que a planta tem que utilizar muito bem, tem que ter uma eficiência muito boa para poder captar CO2 sem perder muita água. E ela precisa transpirar também para poder, com a transpiração realizada pelos estômatos, aumenta a captação de água e com isso aumenta a captação de nutrientes do solo. Não precisa se preocupar com essa questão não. Tem 2 horas para realizar a prova, a partir do momento que abre. Se ocorrer alguma coisa, é só entrar em contato comigo que eu olho lá e dou outra chance e tal para fazer a prova. Mas não é, eu vou ver, por exemplo, se você começou a fazer, tentou fazer, só olhou a prova e saiu, aí já é outra história, né? Mas eu vou olhar, até onde eu vi, você para terminar a prova você teria que realizar ela e enviar. Só aí que consideraria que terminou. Então você poderia voltar e só continuaria contando o tempo das 2 horas. No caso da questão sobre caule sarmentoso, os caules que eu citei aqui são os mais comuns, os mais típicos. Existem muitos outros tipos de caule que eu não citei aqui também não. Pode, vocês podem enviar foto, responder à mão. Eu tenho preferência que seja feito tudo pelo Word e que se tiver que fazer algum esquema, algum desenho, faça no computador. Se não deve fazer no computador, pode me enviar foto, qualquer coisa. Isso daí não tem problema não. Questão aqui. Nós temos aqui o câmbio, né? Mas vou mudar uma imagem melhor que essa daí. Aqui tem o câmbio também. Olha lá, aqui. Esse aqui é o câmbio, não está com câmbio vascular. Esse daqui está em pré-crescimento secundário. O crescimento secundário, essa região aqui que é o câmbio fascicular, essa região aqui que é o câmbio interfascicular, eles vão se transformar no câmbio vascular. Aqui a gente tem o xilema, característico pelos elementos de vaso, com o lumen bem característico, de diâmetro maior do que quase todas as outras células. O floema aqui é característico por um lumen pequeno no elemento de tubo crivado, e do lado dele, só que teria que ter uma ampliação maior para ver com mais definição. E do lado do elemento de tubo crivado vai ter a célula companheira, que é onde vai fazer o metabolismo e reparação do elemento de tubo crivado. Seria mais ou menos isso. Aqui tem fibras e tal. Isso seria o crescimento secundário. Tem mais pra frente. Ali é crescimento primário. Aqui, essa imagem. Ali seria crescimento primário e aquela planta ali vai depois desenvolver crescimento secundário. Isso aqui já é praticamente no início do crescimento secundário. Essa região aqui vai ser o câmbio. Nós vamos ter o xilema aqui, o floema. Eu acho que tem mais pra frente.
Não, nesse daqui não tem, porque ele não entra mais muito a fundo em crescimento secundário com vocês, que isso é anatomia mais de madeira. Ó, é a anatomia de madeira e é disciplina mais para engenharia florestal e tal. Mas seria a identificação através de formação de madeira. O caule ele vai ter uma formação praticamente igual à da raiz quando está em crescimento secundário. Não tem distinção, igual tem o cilindro vascular na raiz e no caule são os feixes. Quando tiver em crescimento secundário, a gente vai ver os feixes todos de disposição como se fosse o cilindro. Então vai ficar igual na raiz e no caule. E vai ficar, né, aqui ainda não está, porque no lugar desse parênquima aqui, no crescimento secundário não vai ter parênquima. Isso tudo aqui vai ser preenchido por xilema. E aí a gente vai ter o lenho tardio no centro, que é células do xilema que não vão ter mais função de transporte, vão ter só função de sustentação. E mais próximo do câmbio, a gente vai ter o lenho recente, que seria o xilema funcional. E depois do câmbio, a gente vai ter o floema. Depois do floema, vai ter a periderme. A casca de madeira, crescimento secundário, tem casca. A casca é considerado o que for do câmbio para lá, para fora, que seria o floema e a periderme. Sim, crescimento secundário não é aprofundado nessa disciplina. Vocês só tem que entender que quem faz crescimento secundário são eudicotiledôneas, quem tem crescimento secundário, né? São eudicotiledôneas, que no crescimento secundário nós temos meristemas secundários, no caso câmbio vascular, que vai dar origem a xilema secundário e floema secundário. O felogênio, que vai dar origem a felema para fora e feloderme para dentro. Felema, que também é chamado de suber, que é o que é utilizado para fazer rolha no carvalho, que chama quercus-suber. E não vai ter, como não tem mais epiderme, tem a periderme. Na periderme não tem estômato, vai ter uma modificação que são chamadas de lenticelas. É isso que vocês têm que saber no crescimento secundário. Parênquima vai ter associado ao xilema ou ao floema. Não vai ter parênquima como estrutura de preenchimento. Isso vai ser praticamente do xilema, do lenho tardio, que vai ser o preenchimento, e na parte mais externa ali, o felema e a feloderme. O felema são células mortas, igual o lenho tardio, o lenho da medula, que é essa medula parênquimática aqui vai se denominar lenho tardio e medula da madeira depois. Mais alguma dúvida? Então, só recapitular a questão da atividade avaliativa. Todas as atividades são individuais. Vocês podem, eu tenho preferência que vocês façam digitado, porque vocês vão ter que me enviar pelo computador mesmo, não tem como entregar pessoalmente, então digitado é melhor. Podem utilizar fotos, tirem fotos e enviem. Se for fazer a identificação em cima das imagens do laminário que estão disponibilizados no Moodle, eu quero que vocês façam um memorial descritivo com cada estrutura, cada célula e o tecido correspondente às características. Epiderme, células isodiamétricas sem espaço intercelular, na camada mais externa, formato de praticamente um quadrado, tabuliforme. Parênquima, não são isodiamétricas, formato variado, espaço intercelular presente, função de preenchimento e armazenamento. É isso que vai ter que colocar no memorial descritivo.
Aí coloca sobre, por exemplo, nessa imagem aqui, elemento de vaso, fibra do xilema, fibra do floema, floema. Aí o floema tem que colocar que é composto por todas as células do elemento de tubo crivado, célula companheira, parênquima, fibras. Aí parênquima aqui, epiderme, estômato, tricoma. Isso tudo vai ter que estar no memorial descritivo. E se desenhar com esquema no computador ou fizer à mão, tirar foto e enviar ou escanear, não precisa fazer o memorial descritivo. Eu vou saber que você identificou e que você sabe que o formato é aquele ali. Agora, se o formato estiver errado, aí vai perder ponto, igual se no memorial descritivo escrever que o formato é errado. E pediram para eu colocar o gabarito. O gabarito eu vou utilizar o aluno que tiver a melhor nota. Eu vou fazer as correções em cima do trabalho dele e vou disponibilizar como o gabarito para o povo ver depois. Mais alguma dúvida? Ninguém tem dúvida mais não? Não, você tem que mostrar, por exemplo, igual o xilema. O xilema é um tecido, ele é composto por elemento de vaso, fibras do xilema, células parenquimáticas do xilema, que vão estar aqui assim, traqueídes. Traqueídes praticamente vocês não vão ver, porque eu não dei corte de gimnosperma, e em angiosperma tem traqueíde, mas é mais difícil de encontrar, no corte lá não tem. Mas é isso que vocês vão ter que identificar. Elemento de vaso. Tá aqui o elemento de vaso. Não precisa identificar se é metaxilema, protoxilema. É identificar o elemento de vaso, que tem fibra. Isso daí é para o memorial. Agora no corte você pode fazer só que isso aqui é um xilema no esquema. Isso é o xilema, isso aqui é o floema. Você pode colocar dois polos, o polo do xilema e o polo do floema. Igual, cadê não? Tendo o pecíolo, aqui no pecíolo o feixe ele está esquematizado, tá vendo? Cada feixe aqui está esquematizado só com o xilema sendo esse pretinho aqui em cima, e essa parte aqui branca é o floema.
Aí não está identificado as células que compõem o feixe aqui. O xilema está aqui preto e o floema está branco. O floema aqui é só essa região branca também, o xilema é essa região aqui rachurada e o esclerênquima essa região pontilhada. É mais ou menos isso que seria o... Mas pode ser até mais simplificado, esse esquema aqui já está um pouco mais trabalhado. Da Catarina Exalco. Isso na raiz. A endoderme ela é bem diferente do floema. Que a endoderme, que tem aqui no caso é espessamento em U, tem as células com a parede lumen pequeno, a parede bastante espessa. O floema seria, que nem eu falei, com células com lumen pequeno, do lado uma célula com núcleo bem evidente, seria a célula companheira. Endoderme aqui. O floema vai estar aqui assim. Muito baixo. Tem livro geral o Raven, que é Plant Biology, o Plant Anatomy da Catarina Exaú, o Histologia Vegetal, só que esse provavelmente não vão conseguir, que foi tiragem limitada, Histologia Vegetal da UFLA. A endoderme ela vai ter as características da epiderme, exceto que ela vai ter esse espessamento da parede e deposição de lignina. Não parece com floema para ter problema em identificar, não. Cadê a imagem do Raven? Aqui. O Thais Zeiger aqui é livro de fisiologia. Aí seria para o próximo tópico. Para a parte nossa aqui, o Raven
Ele é bem geral, mas cumpre com o que precisa, mas vai ser bem mais complexo do que o que vocês precisam saber também. Eu não sei quais seriam os capítulos correspondentes, não. Eu estava pensando, na hora que eu li a pergunta do Raven, do Tyson Zeiger, porque o capítulo 20 dele é sobre desenvolvimento vegetal. O do Raven eu não sei quais capítulos que seriam análogos ao que a gente está trabalhando aqui. Deixa eu ver se... Coloco só o Raven mesmo. Vai ser o relativo à anatomia e morfologia. E aí tem esse livro da Esaú. Tem o da Pesato da Glória Carmelo Guerreiro também, que é de Viçosa. Esse aqui da Esaú, Catarina Esaú, é bom, talvez vocês encontrem. Ele é praticamente a base de anatomia vegetal mesmo. E o da Pesar da Glória também é bom, bem direto, da editora lá da UFV. Qualquer um dos dois. Esse de histologia vegetal aqui, que eu acho difícil de vocês, só teve publicação física e esgotou rápido e não fizeram outras edições. Então é o Apesato da Glória e o Catarina Esaú, que seria mais direto nessa parte da disciplina. Não sei, não. Ele eu acho que vai ser difícil achar em PDF também. Por quê? Porque eu acho que ele só teve publicação impressa também. Professor, Oi, boa tarde. boa tarde. Eu tô com uma dúvida na aula de cálculo ainda Uhum. sobre a estrutura primária. Eu não consegui entender se isso é só durante o crescimento do caule ou ele sempre vai existir, porque eu não consigo visualizar isso em caule maduro. O que? A estrutura primária, no caso, que eu acho que está no slide 15. Seria o meristema apical? É o meristema apical. Ele sempre vai ter, só que a questão é o seguinte: ele vai ser sempre uma região que é bem tenra e tal. É o meristema apical, onde tem os nós, as gemas que vão ter essa atividade, essa aparência do meristema apical, e elas que vão controlar, por exemplo, todo o crescimento da planta vai ser determinado. Eu comentei sobre a questão de poda, que você tem uma planta que é nova, ela vai ter uma gema terminal aqui, que seria o meristema, a gema apical, onde está o meristema apical. Nas laterais, eu vou ter várias gemas laterais que vão ter a mesma estrutura, com a mesma morfologia dessa gema terminal. Só que essa gema terminal é que vai controlar essas laterais. No que eu faço a poda de condução para fazer com que a planta tenha maior efetividade de produção, eu vou cortar esse meristema apical aqui, e são esses laterais que vão tomar a função dele. No caso, quando você tem uma árvore, você fez a poda já várias vezes, poda de condução vários anos, você tem o tronco lignificado, crescimento secundário. Essas regiões de gemas, elas vão estar presentes na árvore, mais nos galhos. Então, vão ser nessas extremidades, nesses pontos onde vão ter as gemas, que vai ter essa configuração da estrutura do meristema primário aqui, do caule, do meristema apical. Ele não vai ser o caule em si.
todo. Vai ser Mas só nessas regiões. essa lâmina, ela tá num corte universal ou tá na vertical? Longitudinal. Tá, tá bom, obrigada. Nada. A questão dos livros tem que ser livro que seja da biblioteca. O Raven eu tenho certeza que tem na biblioteca. Eu não posso disponibilizar pirataria, que é ilegal. Aí o que eu tenho certeza. Oi. Outra dúvida, desculpa. Uhum. No seu material do livro, você utilizou uma apostila antiga. Sim. Ela ainda é boa para estudo? Ela é bem mais complexa. Ela é da professora anterior, que passava essa parte da disciplina. Ela é muito mais complexa, dá para você aprender bastante lá. Ela é uma apostila mais prática e mais completa, mais complexa, mais completa do que o que eu passo. Ela pegou praticamente a parte do Raven e colocou lá. Eu já diminuí um pouco o conteúdo. Obrigada. Nada. Essa parte de anatomia não modificou muito nos últimos 50 anos também, não. Mais alguma dúvida? O que tem lá no Moodle já é suficiente para poder entender essa disciplina sem se tornar um anatomista, um botânico anatomista. Isso daí são anos e anos de leitura de artigos, de cortes histológicos e avaliação de material. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a reunião de hoje. Aí mais 2 reuniões a gente termina e na última a gente faz a explicação completa do que vai ser a avaliação. E se alguém tiver mais dúvidas sobre a avaliação, pode entrar em contato comigo antes de entregar, de terminar, antes que acabe o tempo, né? Que seria no dia 20 de setembro. E aí eu respondo. Eu respondi alguns e-mails sobre as lâminas histológicas, se estavam certo e tal. E quem quiser pode enviar também para eu comentar.